Olá, meu nome é Robson Viana Meu nome é Marcos e Douglas. você está no canal Conecta. Mente. E aí, Marquinhos, prazer imenso estar juntos Prazer. mais uma vez. Estamos lá, estamos de volta. Vamos trazer conteúdo aí que agrega valor. Hoje vai ser mais um dia de crescer e de contribuir. Com certeza. É isso? Trazer conhecimento para as pessoas que estão buscando verdadeiramente mudança para suas vidas, né? Identificar aí os maus resultados e, através da mudança, alcançar resultados positivos aí, para que elas possam crescer, né? E contribuir tanto para elas quanto para as pessoas que estão ao redor dela. Com certeza. E pelo pouco que a gente conversou aqui antes de começar a gravação do vídeo, eu vi que realmente esse conteúdo vai agregar muito valor para as pessoas. Foi um conteúdo, foram informações que agregaram muito valor para a minha vida, né, e realmente me fizeram ter um crescimento quântico, eu posso dizer assim. E com certeza, um pouco do que a gente vai compartilhar aqui vai também agregar valor para a vida das pessoas. Não é isso? Total. E hoje a gente vai falar sobre crenças. Então, algumas pessoas já podem ter ouvido falar sobre crenças. E hoje a gente vai passar uma visão diferente, talvez, da que você tenha visto, do que são crenças. A gente vai trazer uma visão muito prática, de muita experiência da nossa vida, de como a mudança de padrão, a mudança de crença ajudou a que eu melhorasse meu resultado, a que Robson melhorasse o resultado. Não é isso, Robson? Exatamente. E aí? Fala aí um pouco sobre essa questão das crenças em si. As crenças, elas estão relacionadas ao que você acredita. Inclusive, em um dos nossos grupos Mastermind, eu fiz essa pergunta e um dos nossos alunos respondeu, não, crença é aquilo que você acredita. E é uma verdade. Crença é uma verdade, é o que eu acredito, é o que faz parte das minhas convicções. Então, é a minha essência em relação àquilo que eu verdadeiramente acredito como certo, como verdade, como o que funciona. E de onde vem a crença? Primeiro eu preciso entender a questão do consciente e inconsciente do nosso cérebro. A todo momento tem muita informação e o nosso consciente ele serve para filtrar essa informação, então ele fica responsável pela memória de curto prazo. E só o que vai para o nosso inconsciente é o que passa pela memória de longo prazo. É exatamente no ponto de onde está construídas as crenças, as nossas verdades, que elas vêm através das coisas que nós vemos, das coisas que nós ouvimos e que sentimos, e que ela é construída aí, né, já como referência ao longo da nossa vida, de 0 a 12 anos. Bacana. Tem estudos que falam que de 0 a 6 anos a criança ela tem uma capacidade de absorção de informações muito mais rápida, muito maior. E aí de 6 a 12 anos é onde realmente se internalizam todas as crenças que a criança tem. Aí só para você entender um pouco mais como é que funciona essa questão de crença. Crença são todas as informações que elas estão armazenadas lá no teu inconsciente desde do teu 0 anos até 12 anos. Então só para ficar claro para você como é que funciona. Uma criança, você vê que criança ela aprende muito mais rápido. Por quê? Imagina que aqui tem um neurônio, certo? E aqui tem uma coisa que chama axônio. Axônio é o que passa as informações de um neurônio para o outro. Então esse axônio aqui, eu vou usar o termo aqui da perninha, quando você é criança, quando a gente é criança, ela é bem flexível. Então ela é bem maleável, chama plasticidade neural, tá? Então ela é bem maleável. Então a criança pode ver que a criança aprende rápido. Né? A criança aprendeu rápido, escutou uma música, já começa a cantar. Então, por quê? Porque esse aqui é bem maleável, bem flexível. Então, está o tempo inteiro, novas conexões, aprender uma coisa já gera novas conexões. Quando você passa dos 12 anos, essas conexões aqui, elas já ficam, vamos dizer assim, mais rígidas. Só para você entender, fica mais rígida. Então, as informações, as conexões, a plasticidade neural não é tão simples como quando você é criança. Então, é por isso que muitas vezes, talvez quando você tenha ido em algum treinamento ou em alguma coisa do tipo, o palestrante lá, o treinador, mande você falar, ou você brincar, ou você fazer alguma coisa que talvez na sua cabeça pareça bobo. Mas por que ele manda fazer isso? Simplesmente para que naquele momento seja mais simples daquela informação seja fixada por você. Então, se você já se questionou de dizer por que eu estou no treinamento e o palestrante manda eu pular, manda eu fazer isso, fazer aquilo, é simplesmente para que aquela informação fique mais fácil de ser captada. Né? Só que é o seguinte, a gente falou sobre a questão de crença consciente e inconsciente, como é que a questão da formação de crença de 0 a 12 anos. Só que
beleza, o que é que isso traz de malefício ou de prejuízo? O que é que isso tem a ver aí com o conteúdo? O que é que tem a ver com a pessoa que está assistindo a esse vídeo? Quando eu consigo entender e compreender quais são as minhas crenças, fica muito mais fácil para mim identificar o que está me trazendo benefícios e o que me traz prejuízos. Então existem situações de crenças que a pessoa não tem nem consciência, simplesmente faz parte da verdade dela porque ela acredita que as coisas são daquele jeito, que as coisas funcionam daquela maneira. Imagina a seguinte situação, um pai trabalha o dia inteiro, um trabalho exaustivo, ele não é muito feliz com o que ele faz e chega em casa cansado. E ao chegar em casa ele passa lá pela sala, tudo que ele quer é se jogar no sofá, ligar a televisão e relaxar um pouco. E quando ele chega em casa é brinquedo para todo lado, a criança tem como referência, né, por necessidade afetiva, porque a maior necessidade da criança é se sentir amada, é o amor dos pais, então ela tem por necessidade de estar com o pai, brincar, interagir, porque ele é a referência de pessoa para ela. Então quando ela vê o pai chegando, já quer brincar, já quer pular no colo, já quer, né, tá junto ali e o pai tá cansado, dá um brinquedo para a criança e se joga no sofá. E ali ele tá ali o tempo todo, né? E a criança quer o quê? A atenção do pai. E ela vai fazer de tudo para ter a atenção do pai. E aí ali naquela tentativa frustrada dela de interagir com o pai, ela pega e quer presentear o pai com um copo d'água. Aí vamos dizer que essa criança tem 4 anos de idade. Então ela vai lá, pega um copo com toda a dificuldade que uma criança de 4 anos tem, que ainda não tem a coordenação motora toda, né, desenvolvida, pega a água e vai meio que cambaleando, né, para levar a água pro pai. E no meio do caminho ela tropeça, cai, o copo cai, derrama água, vira aquela bagunça, aí o pai olha e sem paciência e aí faz aquela expressão toda, aponta o dedo e fala: eu não falei que você ia fazer isso? Você não presta para nada, você não dá para nada. E aí o que nós temos nesse exato momento? Um impacto emocional muito grande para aquela criança, né? Na verbalização, na expressão, no olhar, entende? E aí ela sente tudo aquilo. E aquela informação vai para onde? Vai para o subconsciente. E inconscientemente ela tem já ali escrito na memória dela que ela não é capaz. Entende? Ela passa a se sentir uma pessoa não capaz. E ela passa a acreditar que verdadeiramente ela não é capaz. De onde veio essa informação? Do pai dela. E o pai dela é tipo a figura do que é o amor para ela. Então ela tem extrema confiança em relação ao pai. Então a partir daquele momento, e qual é o prejuízo em relação a essa crença que foi construída nesse momento de impacto emocional? Ela vai sofrer na escola, na hora que ela for fazer os deveres, as provas, os testes. A crença vai estar lá guardadinha. No inconsciente ela nem tem convicção que aquilo atrapalha ela. Exatamente. E ela vai fazer, não vai ter resultado. Por quê? Porque o inconsciente dela está mandando a informação para ela de que ela não é capaz. Por causa do impacto emocional que ela sofreu. E aí, passa pela adolescência, chega na fase adulta, vai trabalhar, não consegue executar os trabalhos que vão trazer os bons benefícios para ela. Por quê? Porque ela tem uma crença que foi construída lá atrás, que está o tempo todo dizendo para ela: você não é capaz. E ela acredita que ela não é capaz, e ela passa a se comportar tal como ela pensa. Cara, falando aí, essa questão do exemplo da criança, veio agora na minha memória. Caiu uma ficha muito grande aqui. Eu, até os 17, 18 anos, eu era super tímido. Quem me conhece hoje diz: Marquinhos, tu tímido? Pois eu era super tímido. Eu chegava nos lugares, eu fazia questão de que ninguém me notasse, sabe? Eu tinha a maior vergonha de chegar nos lugares. E aí, quando eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, minha mãe me vestiu para eu poder passear e ela colocou um short em mim, só que o short era bem grandão. Uma bermuda, só que a bermuda era bem grandona, passava do joelho. E aí eu lá, menininho tal, todo arrumadinho. Quando eu saí de casa, uma vizinha olhou pra mim e disse assim: ô meu filho, você tá usando a roupa do seu pai, é? Bicho, naquela hora, eu fiquei morto de vergonha. Aí corri pra dentro de casa e não queria mais sair de casa. Minha mãe: não, vamos sair pra passear, não. E eu sem querer sair. Depois eu comecei a chorar. Eu disse: não, foi porque aquela mulher ali disse que a roupa era de papai. Comecei a chorar. Aquilo ali me fez ter um impacto tão forte, um impacto emocional tão forte, que eu carreguei essa crença de ter medo do que as pessoas iam pensar, da forma que eu estava me vestindo, pela adolescência inteira.
até mais ou menos os 17, 18. É tanto que eu chegava nos lugares, eu tinha vergonha da forma que eu me vestia. Eu tinha vergonha de chegar nos lugares, eu fazia questão de ninguém me ver, já para que ninguém pudesse julgar a forma que eu me vestia. Então, vê que louco isso. Porque foi uma coisa que aconteceu lá quando eu tinha 4 anos, eu não tinha nem consciência disso. E foi uma coisa que percorreu comigo. Eu era muito tímido na sala. Até os 17, 18 anos foi quando realmente a chave girou, por outras situações que aconteceram, então a chave girou. Então, na época, eu não tinha conhecimento técnico, que até a gente vai passar aqui para você que está assistindo, de como girar essa chave. Na época, lá para os 17, 18 anos, ela girou inconscientemente. Foram situações que aconteceram. Isso que aconteceu que me travou foi um forte impacto emocional. Então, lá na frente, aconteceram outras coisas também que me destravaram. E aí entra aquela questão, Robson, do seguinte, da famosa síndrome de Gabriela. Uhum. Já ouviu falar nessa síndrome? É assim. Já? Para quem está assistindo, o que é que tu diz aí dessa síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Exatamente. É exatamente essa síndrome. Aquele famoso ditado que diz assim, pau que nasce torto, nunca se endireita. Eu tô aqui realmente para discordar totalmente, tanto da síndrome da Gabriela, quanto esse ditado popular aí. Porque eu sou prova viva que tem jeito sim. Porque eu era um cara super tímido, era um cara super medroso, e eu reprogramei muitas coisas na minha mente. Algumas coisas foram inconscientes, outras foram através de treinamentos, de cursos, né? Então, tudo isso devido à plasticidade neural. Hoje a ciência ela prova que as crenças, elas não são. A forma que você nasceu e a que você vive hoje não determina que você vai ter que viver assim pro resto da vida. Hoje a gente vai dar aqui algumas orientações exatamente mostrando isso. Que não tem nada a ver esse negócio de eu nascer assim, eu crescer assim e vou morrer assim. Basta usar técnicas para que você possa mudar os seus padrões mentais, os seus padrões neurológicos. Não é isso? Como a gente começou falando da questão da plasticidade de 0 a 12, isso não significa que quem tem 12 a mais, né, mais de 12, não tem possibilidade de mudança. Porque a plasticidade é maior de 0 a 12, então a absorção desses impactos, dessas situações, elas são mais fáceis de ser absorvidas, né, nesse período. Sim. Que é justamente onde a maioria das pessoas em estudos comprovam que é construída essas crenças a partir de 0 a 12 anos. A diferença é que a plasticidade de 12 anos a mais, né, de mais de 12 anos, ela se torna menor, então você precisa fazer um trabalho mais incisivo para que ela seja, para que seja alcançada a efetividade aí nessa desconstrução dessas crenças limitantes, que elas impedem você de alcançar o teu melhor potencial e a partir daí ter os melhores resultados e construir novas crenças possibilitadoras, que vão possibilitar você de estar aí em alta performance, performando aí na sua melhor atuação possível de vida. Show. E quem está assistindo agora, como é que essa pessoa que está assistindo agora, ela poderia trabalhar essa reprogramação de crenças de uma forma simples, de uma forma... Primeiro eu preciso identificar quais são as crenças que me impedem. Então são crenças, eu não posso fazer isso, eu não sou capaz, eu não mereço. Então você vai ver que são pensamentos que você tem interno lá, encrostado lá no mais íntimo do teu inconsciente, que às vezes você nem chega a pensar. A grande maioria das vezes as pessoas nem pensam, porque é uma verdade. Então ela não pensa, eu não sou capaz, ela afirma que ela não é. Eu não vou nem fazer, porque isso aí está fora da minha alçada. Eu não sou ela capaz. já acredita naquilo. Né? Para ela é uma verdade absoluta. Então primeiro eu preciso identificar quais são as crenças limitantes que eu tenho. Então eu preciso me questionar. Eu preciso fazer um questionário para que eu identifique em quais situações da minha vida eu recuo porque eu vejo que eu não posso, que eu não sou, que eu não mereço. E quando eu identificar, eu preciso fazer o quê? Uma reprogramação neurolinguística em relação a essa comunicação que eu tenho. Então aquela vozinha interna que você acredita que você não tem o controle sobre ela simplesmente aparece. Então você vai identificar o que ela fala para você de negativo que faz com que você tenha esses resultados ruins. E aí a partir daí você vai fazer uma reprogramação para mudar essa comunicação. E aí você tem que ser incisivo. Você tem que usar a repetição até que seja construída uma nova crença, uma nova verdade, uma nova convicção
de que realmente você pode. Então é um exercício que você precisa fazer diário para reconstruir e manter. Para que as informações que você tem ao seu redor, as coisas que você vê, que você ouve, das pessoas com quem você se relaciona, não construa novas crenças que continuem te impedindo em relação àquilo que você vem buscando para a sua vida. Cara, quando você fala aí da questão de reprogramação de crença, eu vou usar um exemplo prático meu, da minha vida. Eu era um cara, você me conhece, que eu não acreditava em mulheres, eu não acreditava em relacionamento, eu não acreditava em casamento, achava que toda mulher não prestava, eu acreditava que não existia casamento bem-sucedido, que eu não poderia casar e ter uma família. Então, olha as crenças que eu carregava. Então, eu não acreditava em nada disso. Então, eram crenças lá no meu inconsciente que eu carregava, que me impedia e eu me sabotava. Em muitos relacionamento estava lá tudo tranquilo, então eu criava situações para sabotar o relacionamento. Para quê? Para que aquela crença se cumprisse, né? Para que aquela crença fosse real. Se eu não acreditava em mulher, eu não acreditava que eu iria ter um casamento, tinha que acontecer alguma coisa no meu relacionamento para provar que realmente não ia ser possível, não ia ser capaz. E aí, a partir do momento, como você falou aí, primeiro eu identifico. A partir do momento que eu identifiquei que isso me impedia de evoluir e que realmente aquilo era uma crença que eu tinha que não era uma verdade, existem sim casamentos bem-sucedidos, existem sim homens e mulheres que são fiéis. Né? Então, a partir do momento que eu entendi que isso também seria possível acontecer comigo, foi quando eu tomei a decisão, eu disse, bom, eu entendi isso, então se eu entendi, eu posso mudar. Então, com esses exercícios de muita repetição, eu consegui mudar esse paradigma, e é tanto que hoje eu tô noivo, e aí nos próximos vídeos você pode até cobrar aí que realmente a aliança vai estar desse lado de cá. Então eu vou estar nessa construção de uma família bem-sucedida, eu vou estar nessa construção de um casamento bem-sucedido. E tudo isso por quê? Porque eu identifiquei o que me bloqueava, eu identifiquei o que me travava e eu decidi mudar. Através de muita repetição, é um processo de muita repetição, é um processo, como a própria palavra já fala, só que é realmente possível. Com certeza é possível. É um processo que você, ao identificar e tomar a decisão em trabalhar ele, com certeza você vai alcançar os resultados em relação àquilo que você merece na sua vida, né? Eu tenho a convicção de que nenhum de nós viemos aqui para viver uma vida medíocre, mediana. De forma alguma. Viemos viver o melhor que nos é proposto todos os dias. E o grande mal que me é exposto, que é exposto a você, grande parte dele, quem proporciona somos nós mesmos. Então, quando eu identifico o que verdadeiramente eu tenho no meu inconsciente e aceito como minha verdade e passo a trabalhar ela de uma maneira contrária na minha comunicação, eu consigo reconstruir novas crenças, trazendo para mim novas verdades, e se passa a ser uma verdade, eu vou com convicção e eu mudo meu comportamento, e através dessa mudança de comportamento, eu mudo os meus resultados. Você já conseguiu experimentar isso na prática? Com certeza, com certeza. E identifico ainda situações que eu preciso trabalhar, né? Porque o tempo todo, você busca evoluir. E quanto mais eu sei, mais eu descubro que nada sei, não é mesmo? Então, o conhecimento, ele é aí algo que precisa ser trabalhado todos os dias, e eu sei que eu preciso melhorar muito, muito ainda, para me tornar a pessoa que eu quero ser. Então, eu preciso ter claro quem eu sou, entender quem eu quero ser, e aí eu vou perguntar para mim o que eu preciso fazer para me tornar a pessoa que eu quero ser. E aí eu consigo identificar o quê? O que me impede de ser essa pessoa. E muitas das coisas que me impedem são as minhas verdades. Eu acreditar, um exemplo, que dinheiro não nasce em árvore, que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Quantas e quantas pessoas, inconscientemente, ela acredita nisso. E quando ela se depara numa situação de ganhar dinheiro, ela se sabota por quê? Porque inconscientemente ela sabe que se ela ganhar dinheiro, ela não vai para o céu. Porque ela ouviu isso o tempo todo lá dos avós, dos pais, quando era criança. Entende? Então passa a ser o quê? Uma verdade absoluta. Ainda que racionalmente não faça sentido, mas o inconsciente não identifica o que é real do que não é real. Ele aprendeu que aquilo ali é a verdade. Então ele vai trabalhar para quê? Para fazer com que você sobreviva e com que você não entre em momento algum na sua vida em risco. E você não ir para o céu, nesse caso isolado, é um risco muito grande.
Quantas e quantas mulheres comunicam o tempo todo, Marquinhos, que homem não é fiel, que homem não presta, que homem é galinha, entende? Por quê? Porque lá na infância, elas viram relacionamento mal sucedido dos pais, comunicação das tias em relação aos homens, e ela aprendeu, ela não tinha nada na mente dela como referência, e ela aprendeu a partir dali do quê? Que o homem não presta. Então ela vai estar o tempo todo se relacionando, mas o inconsciente dela está dizendo, ó, toma cuidado, não se entrega, não se expressa, não dê o seu melhor, entende? Por quê? Porque o homem não presta, em algum momento ele vai aprontar, ele vai fazer e vai te machucar. E aí a pessoa acaba não se entregando da maneira que ela poderia se integrar para viver um relacionamento íntegro e bem sucedido e não consegue ter um bom resultado. E grande parte dessas mulheres acabam atraindo o quê? Justamente os homens que não prestam. E aquelas que comunicam o tempo todo que o homem não presta. Às vezes está com um homem que presta, ela consegue fazer o cara não prestar de tanto que ela falou. Só para aquela crença se cumprir. Exatamente. E aí ela acaba se sabotando e vivendo aquela realidade que ela construiu para a vida dela. O mal da crença, das verdades, das convicções é exatamente essa. Será que verdadeiramente as minhas verdades são tão absolutas assim? Será que eu estou certo? Será que verdadeiramente é assim que as coisas funcionam? Quando eu trago esse questionamento para mim, aí eu me tiro de dentro das minhas verdades e começo a observar de fora. E quando eu olho de fora, eu tenho a possibilidade de questionar e falar assim, de repente pode até ser que não seja tão verdade assim. Vamos ver se isso aqui funciona? E aí eu me abro e me permito viver novas experiências fazer aquela e trabalhar. Pergunta, você conhece algum homem que é fiel? Então, conheço. Então, se tem algum homem que é fiel, não é todo homem que é infiel. Exatamente. Usando aí o exemplo da mulher que você falou, né? Exatamente. Caramba, muito, muito massa. Essa questão de crença, tu falou aí da questão do negativo, né? Será que essas verdades, será que, no caso, a crença é limitante? Só que se você mudar, girar a chave e passar a acreditar nessa outra verdade, só que fazendo com que essa verdade seja uma coisa possibilitadora, ela também se realiza. Exatamente. Não é isso? Esse é o ponto de você trabalhar, né? Eu identifiquei, aí eu me questionei, trouxe com clareza e me identifiquei onde eu estou tendo maus resultados na minha vida. E aí, através desses maus resultados, eu entendi que existem crenças por trás desses resultados. E essas crenças são as crenças limitantes. Aí o que eu faço? Eu vou inverter a minha comunicação em relação a essas crenças. Então, se eu falava, cara, eu não posso, eu vou começar a falar, eu posso. Eu posso. Eu vou trazer para minha memória, vou trazer para minha mente. E aí, muitas das vezes, né, nesse trabalho, nesse exercício, aquela vozinha vai continuar. Papo furado, você sabe que você não pode, entende? Porque é a tua verdade. Mas você vai ser incisivo. Você vai respeitar essa vozinha. Não, tudo bem, eu até te entendo. Mas agora eu quero fazer, eu quero poder ser. Então eu posso. Entende? E aí você vai trazer essa comunicação até que aquela vozinha perca a força, né, e o teu racional seja mais incisivo na repetição e você consiga aí construir uma nova crença. Bacana. E aí entra a questão, para ficar mais claro ainda, esse exemplo que tu falou, tanto de você acreditar numa crença de escassez, aquela crença vai se realizar. Se você acredita em prosperidade, aquilo também vai se realizar. Então, só para ficar claro para você, a matriz de formação de crença, ela acontece da seguinte forma. Tudo parte da comunicação. Primeiro ponto aqui é a comunicação, é como você se comunica. Então, se eu estou comunicando escassez, o meu resultado vai ser de escassez. Vou usar o exemplo da escassez. Se eu comunico escassez em todos os sentidos, escassez que eu não consigo ganhar dinheiro, escassez que eu não sei fazer nada, então eu estou comunicando escassez. Se eu comunico escassez, o que é que está passando aqui na minha cabeça? Quais são os pensamentos que pairam aqui? São pensamentos de escassez. São pensamentos que dizem assim, aquela vozinha que diz, tu não consegue, isso não é para tu não merece, tu não vai conseguir ter uma família bem-sucedida, né? Então, com esses pensamentos borbulhando aqui na minha cabeça, eu vou começar a ter sentimentos de muita escassez. Então, eu vou começar a me sentir triste, vou começar a me sentir cabisbaixo, vou começar a me sentir impotente, vou começar a ter sentimentos que vão me deixar mal. Então, eu comunico, eu penso e eu sinto. E todo esse sentimento gera crença. E toda a crença ela é autorrealizável. Toda crença, tudo que você acredita, se você acredita em escassez ou se você acredita em prosperidade, isso é realizável. Então, como é que eu mudo isso? Partindo lá do início, comunicação.
Lembra lá do início do vídeo? Consciente e inconsciente. Conscientemente, eu posso começar a filtrar as informações que vão passar para o meu inconsciente. Se antes eu deixava passar informação de escassez, então se antes eu comunicava aqui escassez, 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 eu passo a comunicar prosperidade. Então se eu comunico prosperidade, se eu comunico coisa boa, eu começo a pensar, a ter pensamentos de uma ideia, de uma big ideia, pensamentos de coisas possibilitadoras que eu vou fazer. Então eu começo a sentir, então começa a borbulhar em mim aqueles sentimentos bons e aquela crença ali ela vai se realizar. Toda crença ela é autorrealizável. Então esse é o padrão da crença. Então se você hoje está colhendo resultados, a maioria deles negativos, a maioria deles de escassez, se hoje a tua vida financeira está de escassez, se hoje o teu relacionamento está de escassez, ele pode ser mudado. Identificando o que é que precisa ser mudado e seguindo esse padrão, essa fórmula. Exatamente. Quando eu mudo meus pensamentos, eu mudo os meus sentimentos, e aí eu consigo mudar as minhas crenças e as minhas verdades mais absolutas. Ah, e se eu mudar os meus sentimentos? Você pode mudar os pensamentos e aí você muda o sentimento. Agora, o sentimento não muda os pensamentos. É importante ter essa clareza, né? Existe uma ordem a ser trabalhada. Então, eu preciso trabalhar de dentro para fora para que a partir daí eu consiga ter controle, né? E aí eu começo a desenvolver até a questão da inteligência emocional, eu começo a gerenciar todas essas emoções e trabalhar de uma forma assertiva, afetiva, para que eu possa mudar os meus resultados e ser bem sucedido aí em relação a essa desconstrução de tudo que me impede de alcançar uma vida abundante e próspera e construir aí essas crenças, né, essas verdades absolutas que vão me impulsionar a ter bons resultados. Pois aí só pegando uma deixa aqui, a gente está falando muito dessa questão da construção da vida próspera, vida abundante. Essa jornada não quer dizer que você não vai passar por desafios. Os desafios vão acontecer, eles vão surgir no meio do caminho. Só que aí a questão imagina que a tua vida ela é feita de picos e de vales. A grande diferença do cara que tem a inteligência emocional é quanto tempo a vida dele vai estar lá no vale. Porque tua vida vai ser igual o batimento do coração. Ó. Quando o coração para de estar assim, que ele começa a estar em linha reta, todo estável, é porque você morreu. Então tua vida vai ter picos e vai ter vales. O cara que desenvolve inteligência emocional, você que está nessa jornada de desenvolver inteligência emocional, exatamente quanto tempo tua vida vai passar aqui no vale. Então é natural viver o luto. Ah, aconteceu uma situação ruim. Ah, não, eu sou o cara, eu sou o Superman, eu não sinto tristeza. Não, é óbvio que não. Você vai sentir os momentos de tristeza e você precisa vivenciar aquele luto. Se acontecer uma coisa triste na tua vida, vivencia aquele luto, vive aquele momento. Se for preciso chorar, chora. Se for preciso ficar quieto na tua, fica. Só que aquele momento ali você vai decidir que a página vai virar e aí você vai continuar a sua jornada nessa dos picos e dos vales. Show de bola. Então, crenças são as verdades absolutas que foram construídas na minha cabeça e na sua cabeça lá da infância até a fase adulta e que elas passam a ser, né, as suas convicções. E de acordo com as suas convicções, você passa a se comportar tal como as suas verdades. E o teu comportamento é o que te traz os teus resultados. Então, ou você tem aí crenças possibilitadoras que te impulsionam a conquista, ou crenças limitantes que te agarram aí para que você acaba não aproveitando as oportunidades, ou não fazendo das oportunidades sucesso para a sua vida. E como eu mudo isso? Mudando a minha comunicação, os meus pensamentos, e a partir daí eu consigo fazer uma reconstrução de crenças possibilitadoras e vou mudar o meu comportamento e trazer aí excelentes resultados para a minha vida. Pois é. Eu tenho várias experiências, eu poderia passar aqui o dia inteiro contando as experiências que eu tive, acredito que tu também tenha, né? E antigamente, inconscientemente, é que eu conseguia mudar, essa chave conseguia virar, era com impacto emocional. Só que hoje, tendo o conhecimento que eu tenho na mão a condição de permanecer tendo aquela crença limitante, vivendo aquela escassez, ou se eu escolho viver uma vida abundante. Imagina que você pode escolher aqui, ó, tá com pensamentos de escassez, vivendo uma vida de escassez ou uma vida abundante. Está nas tuas mãos, assim como também está na minha mão. Eu estou nesse processo de mudança, estou nesse processo de crescimento. Tem muitos pontos da minha vida aí onde eu estou evoluindo, eu estou nesse processo. E eu acredito que você também esteja assim como você também está. Com certeza, né? Estamos o tempo todo buscando evoluir, o tempo todo contribuir, né, para um mundo melhor para mim, para minha família, para as pessoas que estão ao meu redor e para as próximas gerações. E é o que você está falando aí, a decisão tem que partir de quem? De mim, de reconhecer e buscar aí fazer o melhor que eu posso fazer por mim e pelas pessoas que estão ao meu redor.
Eu acredito aí que verdadeiramente esse conteúdo vai agregar valor para sua vida, te trouxe clareza agora para entender essa questão desses termos, né, que estão sendo muito falados hoje de crenças, que são as suas verdades, as suas convicções, e dentro dessa compreensão a possibilidade de mudança, né, de identificar de onde vêm os teus maus resultados, de onde vêm os resultados insatisfatórios que você tem na sua vida, e a partir daí você pode reprogramar a sua memória, reprogramar a sua mente e trazer aí excelentes resultados para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor e, por que não, para o mundo que nós vivemos. Eu acredito, Marquinhos, verdadeiramente que é possível mudar o mundo, fazer desse ambiente um ambiente melhor ainda do que já é para nós vivermos e para as próximas gerações. E aí fica aí a oportunidade para você, junto conosco, né, entrar nessa corrente do bem e mudar a si mesmo, como nós estamos mudando a nós mesmos, para que a gente possa, através dessa mudança também, mudar as pessoas que estão ao nosso redor e mudar também o ambiente que nós vivemos. Com certeza, era exatamente isso que eu ia falar. Para eu mudar o mundo, para eu conseguir mudar o mundo, primeiro eu começo mudando a mim. Começo a mudar a mim, meus resultados, os resultados dos meus, e aí a gente atinge o mundo. É uma corrente do bem, não é isso? E nós contamos com você nessa corrente do bem. Deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha com a pessoa que você acredita que esse conteúdo vai fazer a diferença na vida dessa pessoa também. E nós somos gratos, né, por essa oportunidade e por contribuir com esse conteúdo para você. Com certeza. Então é muito importante aí o teu comentário, a tua opinião, o teu like, porque com o teu like, com o teu compartilhamento, essa mensagem vai chegar para outra pessoa que também está precisando ouvir isso, que numa simples palavra que a gente falar aqui vai girar a chave, que a gente sempre fala de girar a chave. Talvez essa girada de chave venha nesse conteúdo que você está vendo. Então, se foi interessante para você, se foi importante, curte, comenta e compartilha. E a gente agradece e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço.